futuros colegas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago Bezerra, eu sou vestibulando de medicina, bacharelando em enfermagem, professor de inglês, professor de biologia e assim vai. Hoje eu vou dar algumas dicas práticas de como você desenvolver as 5 competências para a redação do Enem de 2017. Vai ser um texto assim, vai ser um vídeo assim bem básico, só que vai ajudar bastante vocês a fazerem uma boa redação. Primeiro ponto, vocês têm que saber que a redação do Enem, ela trata de um texto em prosa. Aí quando coloca texto em prosa, não sei o que, calma, texto em prosa é aquele texto corrido, que não é em versos, é uma dissertação. Outro ponto, para que sua redação seja corrigida, ela tem que ter no mínimo 7 linhas. Varia de 7 a 30 linhas. Só que tem um porém. Em 7 linhas, você faz basicamente um parágrafo. Entendeu? Então é para não zerar mesmo, mas praticamente a concorrência vai ganhar de você. E no máximo 30 linhas. Se você passar das 30 linhas, passa daquela margem, não vai ser corrigido, porque a prova, basicamente ela vai ser escaneada e mandada para um professor para ele corrigir. Então, o que tiver fora daquelas margens da folha, então não vai ser corrigido. O que eu aconselho vocês, deixa eu ver até se eu tenho algumas folhas de redação. Era bom... Pronto, pegar um aqui. Aqui as redações que eu faço. Vocês imprimem na internet mesmo algum modelo de folha de redação do Enem e vocês treinem em casa para vocês fazerem as margens da forma correta. Assim vocês vão treinando tanto a habilidade escrita, a questão do tempo, porque se vocês forem treinando em folha de caderno, não vai dar muito certo. A folha de caderno ela é muito grande, aí você pensa que você vai ter todo o espaço do mundo para desenvolver sua redação. Chega na hora da prova, você não consegue colocar tudo aquilo que você queria. Então é bom já treinando com a realidade. Outro ponto, é um texto dissertativo argumentativo. Vou falar um pouco mais na frente o que é. Mas na verdade você tem que desenvolver, você tem que defender uma tese, defender um ponto de vista, e não apenas expor informações. E todas as redações do Enem, pessoal, todas, tenham cuidado com esse nome todas, mas eu falo todas. Todas elas têm alguma dessas 4 ordens. Pode ser algum texto de uma ordem social, de alguma ordem científica, cultural ou política. Tá ok? Agora vamos falar das competências mesmo, que são 5. A primeira competência do Enem é que você tem que demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Aí vem aquelas pessoas que dizem, não precisa estudar a gramática para o Enem. Precisa. Precisa sim, ou seja, só essa competência aqui vale 200 pontos. Se você escreveu errado, você já vai estar perdendo esses 200 pontos da sua concorrência. É muito difícil, pessoal, concordo, é muito difícil alcançar os 200 pontos nessa competência. Até agora, as pessoas que eu conheço, poucas pessoas conseguiram chegar aos 200 pontos. Chegam a 160, 120, mas os 200 pontos é muito difícil. Mas o primeiro, qual é a dica que eu dou para vocês para que vocês possam desenvolver bem essa primeira competência? Estudem o novo acordo ortográfico. Estudem. Porque tem pessoas que ainda estão escrevendo ideia com acento agudo, jiboia com acento agudo, coisas que tinham hífen e hoje não tem mais, ou alguns hífens que são antigos, porque tem pessoas que dizem, acabou o hífen, acabou o acento. Não, não é assim, pessoal. Por exemplo, micro-ondas. Quando eu tenho 2 vogais iguais, micro e ondas, uma termina com O e a outra começa com O, ambas ainda são separadas por aquele hífen. Agora, por exemplo, infraestrutura. Infraestrutura não, a vogal A é diferente da vogal E. Então, nesse caso, fica sem o hífen. Então, vocês têm que atentar a esses pequenos detalhes que tiram 5 pontos de vocês na redação. Se você errou assim, uma crase perdida, ou algum acento que ninguém nem notou, tranquilo, não vai tirar seus pontos. Mas geralmente a pessoa que erra 1, erra 2, 3, 4, 5 erros, então muito cuidado. Segundo ponto, não use aquelas gírias, expressões do Facebook, como VC, sei o que mais, não. Agora tem que ser um texto formal. Isso não quer dizer que você não pode colocar uma fala de alguma pessoa. Se você for descrever alguma fala e essa fala esteja em modalidade informal, você coloca as aspas e descreve
a tal expressão. Mesmo que essa expressão não esteja de acordo com a com a norma culta da língua portuguesa, mas o corretor da sua redação vai ver que você colocou entre aspas que isso era uma fala de terceiros e não sua. Nesse caso pode. Se você quiser colocar alguma coisa informal, você coloca entre aspas. Segunda competência do Enem: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo em prosa. É nesse ponto aí que você vai ganhar mais 200 pontos. Porque você pode utilizar conceitos, pessoal, de outras áreas, da matemática, da química, da física, daquilo que você tiver mais afinidade. Isso eu expliquei um pouquinho também no primeiro vídeo de redação que eu fiz aqui no canal, que eu tirei 960 pontos na redação do Enem 2016. Mas todas essas áreas do conhecimento você vai aplicar para sustentar a sua tese. E o que é a tese? É o seu ponto de vista em relação àquele assunto. Tem pessoas que confundem esses 4 elementos: assunto, tema, tese e título. Ambos são diferentes. Ambos não. Todos são diferentes. Você tem que saber qual é. Tem alguns autores brasileiros que tratam assunto e tema como se fosse a mesma coisa. Isso não tem tanto problema. Mas eu vou delimitar o que significa cada um. Primeiro ponto. O assunto é aquilo que será abordado. O tema já é a delimitação desse assunto. A tese é uma afirmação sua em relação àquele tema. É uma declaração sua em relação a ele. E o título é a etiqueta da sua redação. É um nome que você vai dar para aquele texto que você criou. Não entendi, Tiago. Então vou dar exemplos bem práticos. Por exemplo, um exemplo de assunto: violência. Violência é um tema muito amplo mesmo. Agora, dentro do assunto violência, será desenvolvido o tema violência contra idosos. Entendeu? Eu já estou delimitando. A delimitação do assunto é o tema. Uma tese: em pleno século XXI, a violência contra os idosos ainda persiste na sociedade brasileira. Pronto, isso aí é uma afirmação sua. É uma declaração sua em relação ao tema. E o título? O título é você que vai criar. E outro ponto muito importante, pessoal: o título na redação do Enem é opcional. Então, se você não tem muita prática de fazer um título bonitinho, não coloque, não vai tirar ponto seu. Se por acaso exigisse, aí você colocaria. Mas se não exige, não vai colocar um título que fica super extenso e que o corretor vai achar estranho. Porque, agora, um exemplo de título em relação ao que eu falei do tema violência contra idosos. Poderia ser, sei lá, o drama da violência na terceira idade. Eu apenas especifiquei que o assunto é aquilo que será abordado, o tema é quando eu delimito esse assunto, a tese é uma declaração minha em relação àquele assunto, e o título é uma etiqueta que eu coloco. Para quem lê aquele texto, ele vai ter algum título que o autor colocou. E outro ponto: muito cuidado com a coerência. Quando eu falo em coerência, pessoal, primeiro, a coerência entre os parágrafos. Não vá afirmar uma coisa num parágrafo e negar o que você disse em outro. Entendeu? Isso aí você vai perder ponto na sua coerência. E outra coisa, você falar algo diferente da realidade. Tipo assim, chutar o número de mulheres no Brasil, chutar o número de idosos que tem, jogar uma porcentagem que você não sabe nem o que é, você vai estar perdendo pontos na coerência. Entendeu? Então, muito cuidado. Por exemplo, se afirmar que após a criação do Estatuto do Idoso, a violência na terceira idade foi erradicada. Isso não é coerente, isso é incoerente, isso não está de acordo com a realidade. Então você vai perder 200 pontos. Isso aí, tá ok? Terceira competência: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. O que eu quero dizer com isso? Você tem que ser claro, entendeu? Quando você quiser defender algum ponto de vista, não fique só rodeando para que o corretor adivinhe o que você quer falar. Não, ele não vai adivinhar. Fique pensando assim: o corretor ele tem inúmeras redações a serem corrigidas. Talvez a sua seja a última, talvez você pegue essa má sorte, mas pode ser que aconteça. E se ele olha uma redação totalmente desorganizada, que ninguém acha tese, que ninguém acha argumentos, então você vai perder ponto. Ele não vai querer encontrar ponto a você onde não tem. Entendeu? A quarta competência: você tem que demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos
necessários para a construção da argumentação. Nesse caso, é muito importante você estudar os conectivos, as conjunções, os advérbios, essas expressões de transição, tá ok? E você tem que desenvolver uma ideia a cada parágrafo. Por exemplo, na sua introdução, você começou com a alusão histórica. Eu gosto muito de fazer alusão histórica, né? Acho que vocês já devem saber pelo vídeo que eu fiz. Começou com a alusão histórica e mais na frente você colocou sua tese. Problema tal e problema tal. Não coloque esses dois problemas no mesmo parágrafo. Você utiliza um parágrafo problema 1 e o outro parágrafo problema 2. Já vai ficar bem mais organizado e o tamanho dos parágrafos, eles também tem que... Não é assim que... tem que ser 7 linhas em todos, tem que ser 8 linhas em todos. Não, não é assim. Mas imagine um parágrafo de 3 linhas e um outro parágrafo de 8. Minha gente, a estrutura em si fica muito feia. E dá pra entender assim, então é porque pra esse argumento aqui eu só soube falar isso, mas pra esse outro aqui eu sei muito. Entendeu? Então você tem que argumentar de uma forma coerente. Tanto seu ponto de vista 1, como seu ponto de vista 2. E cada nova ideia, ela não pode ser desconectada da ideia inicial. Entendeu? Então cada nova ideia precisa estar relacionada com as anteriores. Tá ok? Um texto ideal para o Enem, cada pessoa sabe o seu. Tem pessoas que fazem uma redação perfeita com 3 parágrafos. Tem outros que fazem com 5 parágrafos. Para mim, simplesmente, eu acho mais interessante fazer uma redação com 4 parágrafos. Por quê? Eu faço a minha introdução e eu apresento 2 problemas. Aí, cada problema eu faço no desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Eu faço 2 parágrafos de desenvolvimento. Eu apresento os 2 problemas que eu expliquei na introdução. E quando for na minha conclusão, eu vou apresentar a minha intervenção, que eu vou já explicar para vocês. E na intervenção, pessoal, eu tenho que dizer, alguma proposta para resolver tanto o problema 1 como o problema 2. Então, se eu coloco 5 parágrafos, então quer dizer que nos 3 desenvolvimentos eu falei de 3 problemas diferentes. Então, quando eu for na minha proposta de intervenção, eu vou ter que criar 3 propostas, sendo que tem que ser cada uma para os problemas, no mínimo. Pelo menos uma proposta para cada problema. Então, será que vai caber tudo na minha redação? Então, depende muito de cada pessoa, entendeu? Então, para mim, simplesmente, 4 parágrafos são essenciais. E na quinta competência, que eu digo assim, que é o diferencial do aluno que vai fazer o Enem. É elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, primeiro ponto, se você vai criar alguma proposta, ela tem que respeitar conceitos como cidadania, liberdade, solidariedade, diversidade cultural, diversidade de gênero. Se você tentar ferir qualquer uma dessas áreas, você vai perder seus 200 pontos. Entendeu? E outro ponto, você na sua conclusão, pare com esse clichê de tudo. O governo. Não é que não use o governo, pode utilizar o governo sim, para intervir. Só que ele não pode ser o único agente dessas propostas. Você tem que incluir governo, ONGs, escolas, secretarias, ministérios, a sociedade civil. Não terceirize responsabilidades, entendeu? Se o problema for no âmbito da educação, envolva o Ministério da Educação, envolva as escolas, as secretarias municipais ou estaduais, a sociedade civil como um todo. Se o problema for com a economia, pode falar da Receita Federal, fale do Ministério da Fazenda, fale das empresas de uma forma geral. Então você tem que incluir aqueles agentes que realmente podem fazer alguma coisa para resolver aquele problema, e não apenas o governo de uma forma geral. Outro ponto que eu queria mostrar para vocês. Para o vídeo de hoje, eu estou utilizando essas coletâneas do Enem. Aqui é linguagens e códigos, ciências humanas e suas tecnologias, aqui de matemática e ciência da natureza. Todos eles trazem textos sobre o Enem, explicando como você desenvolve na hora da prova, fala um pouco do SISU, do ProUni e tal. E no final tem um simulado, cada um deles com 45 questões. Então é muito interessante. Se você conseguir arrumar essa coletâneazinha, eu achei ela muito interessante. Mas o que eu trouxe ela para cá para o vídeo? Porque ele traz alguns exemplos de intervenções que fizeram você zerar no Enem, entendeu? Então a proposta de intervenção, ela não só
você quebrando os direitos humanos, você pode perder seus 200 pontos, como você pode zerar na sua redação. Então, por exemplo, na redação que teve do Enem em 2015, que o tema foi a persistência da violência contra a mulher no Brasil. Quais foram algumas propostas de intervenção que tiraram zero? O INEP listou algumas aqui. Primeiro, ser massacrado na cadeia, deve sofrer os mesmos danos causados à vítima, não em todas as situações, mas em algumas ou até mesmo a pena de morte. Fazer sofrer da mesma forma a pessoa que comete esses crimes. Deveria ser feita a mesma coisa com esses marginais. As mulheres deveriam fazer justiça com as próprias mãos. Tudo isso aqui fere os direitos humanos. Então você vai acabar zerando na sua redação. Além disso, o que pode fazer você zerar na redação? Temos aqui, olha, cuidados para não zerar na redação. Primeiro, fuga total ao tema. Se o tema foi violência contra os idosos e você falou da crise brasileira, você vai tirar um zero, porque você não falou nada com nada. Outro, não obediência à estrutura dissertativa argumentativa. Então, se você fez uma fábula, um conto, seja lá o que for, mas não um texto dissertativo argumentativo, você vai zerar. Então, cuidado para você não fazer um texto expositivo. Muitas vezes as pessoas confundem um texto expositivo de um texto dissertativo argumentativo. Outro, que não tem extensão de até 7 linhas, também não, é um absurdo, né? Cópia dos textos motivadores. Pessoal, os textos motivadores, eles são muito importantes. Então você leia eles, porque eles vão trazer um norte de como você desenvolver sua redação. Só que assim, você tenha cuidado para você não copiar como está lá. Por exemplo, se você pega um dado, tipo, 25% da população X sofre isso. No lugar de você colocar 25%, coloque 1/4, entendeu? Você transforma em fração. Faça com que você construa seus próprios dados. Não que você é uma pessoa mecanizada que só pega como está lá. Isso é plágio. Isso pode zerar na redação. Outro, você usar impropérios, desenhos e outras formas propostas de anulação. Tipo assim, você termina a redação, você bota uma mensagem pro corretor. Colocar Jesus te ama, colocar um coração, colocar uma estrela. Vai zerar a sua redação. Outro ponto. Desrespeito aos direitos humanos. Já foi falado anteriormente. E a folha de redação em branco. Porque, pessoal, é assim. Tem gente que diz assim, comigo isso não acontece. Mas é bom prevenir, porque ninguém sabe de amanhã. Mas vocês recebem 2 folhas. Existe a folha de rascunho e tem a própria folha de redação. A folha de rascunho, você pode fazer o que você quiser nela. O que você quiser. Mas você tem que passar o seu texto para a folha de redação. Porque é aquela folha que vai ser escaneada e mandada para o corretor. Não vai ser a folha de rascunho. Então, mesmo assim, mas eu coloquei minha redação toda certinha lá no rascunho. Sim, mas está na folha de redação? Não. Por então, você mandar a folha de redação em branco para o seu corretor. Você vai tirar 0. Entendeu? Então, muito cuidado com esses pontos. E, além disso, a redação ela é corrigida por 2 corretores. Entendeu? Depois que teve aquele problema do miojo, em 2012, que até eu fiz a redação do Enem em 2012. Tem gente que colocou o hino do Palmeiras, tem gente que colocou uma receita de miojo. Quando você coloca uma parte desconecta do texto, você vai zerar. Entendeu? E muitas vezes, um texto que estava até mais ou menos, tirava 600 pontos. E um texto que tinha uma parte totalmente fora do contexto, estava com 700, 800 pontos. Isso foi mesmo na época do miojo. Então, o INEP ele criou outro critério, que foi qual? Utilizar pelo menos 2 corretores. Por exemplo, se um corretor corrigiu sua redação e deu 500 pontos, e o outro corrigiu deu 610, houve uma diferença de 110 pontos. Então, nesse caso, vai ser mandado para um terceiro corretor para ele corrigir. Por quê? Porque a discrepância, essa diferença de notas que é dada pelos corretores, não pode passar de 100 pontos. Se passou de 100 pontos, então é considerado uma discrepância mais grave. Então manda para o terceiro corretor e a nota do terceiro corretor vai ser somada com a daquele corretor que foi mais próxima à nota, soma e divide por 2. E aquela terceira vai ser descartada. É mais ou menos assim. Tá ok? Então, pessoal, por hoje é só. Se esse vídeo for útil para você, curta, comenta, compartilha e se inscreve no canal, porque assim eu vou colocar cada vez mais vídeos de redação, de matemática, de física, biologia,
para ajudar você a passar no Enem, passar no vestibular. Então até o próximo vídeo e tchau!